Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um podcast aqui do Nosso Deus Não Está Morto. Esse podcast que tem edificado vidas, edificado pessoas, feito vários jovens serem edificados pela palavra de Deus. E hoje eu estou aqui com um amigo meu, que ele é um querido e abençoado irmão em Cristo, que está caminhando com a gente ali na igreja e ele tem uma palavra hoje para impactar o seu coração. Luiz, seja bem-vindo aí e que Deus possa estar te usando para fazer essa pregação de hoje, te usando grandemente aí. Fala lá para aquela câmera quem tu és. Amém. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente agradecer a Deus, né? Que isso é um desejo do meu coração há um tempinho atrás já. Nasceu de uma maneira muito ardente, né? Vamos dizer assim, no coração. E creio eu que Deus ele veio abrindo portas, né? Para que chegasse até aqui. Glória a Deus por isso. Meu nome é Luiz, congrega ali na comunidade cristã Nova Aliança, junto com o irmão Samuel. Tem sido algo tão maravilhoso, sabe? Não tem palavras para poder descrever a comunhão que a gente tem, o carinho que a gente tem um pelo outro. Em todos nós, né? Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Então, pessoal, hoje o Luiz, eu trouxe ele aqui para falar de uma questão muito importante, né? Porque nós temos algumas chaves no reino de Deus, que é você se converteu a Jesus, então você tem que orar, tem que ter uma vida de leitura da palavra, que é o que o último podcast a gente falou e até tô postando corte sobre isso. Mas agora na parte 3 é você se posicionar em cima disso, né? Agora, beleza, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida na palavra e agora eu tenho que me posicionar em cima disso. E então, eu queria perguntar para ti, Luiz, como é que eu vou me posicionar agora? Na palavra, como é que a gente tem que se posicionar agora? Leitura bíblica, ela tem que ser diária, né? Todo santo dia a gente tem que estar lendo a Bíblia. Não adianta a gente querer ler só uma vez por semana, ou só no domingo, ou só nos dias de culto, né? A palavra, ela é o que nos mantém de pé. Né? A palavra de Deus, ela é transformadora. Só quem vive sabe dizer isso e sabe o que eu tô falando, a importância da leitura da palavra. Né? A palavra ela edifica, a palavra ela te ajuda, tu se mantém posicionado, né? Tu sabe lidar com situações que muitas das vezes é o teu coração que fala, né? E aí quando a gente está coberto da palavra de Deus, quando a gente está revestido da palavra de Deus, a gente aprende a lidar com situações, a gente aprende a se posicionar e se colocar no lugar de cristão, que a gente tem os nossos princípios, né? A gente tem o nosso primeiro amor de todos que a gente tem que ter é Deus. Então ali, se tu tomar uma decisão X vai influenciar na tua vida com Deus? Se for influenciar, irmão, para algo ruim, claro, esquece, né? Ah, mas é bom, não sei o que, esquece. É. Posicionamento, às vezes, a carne ela grita, né? Ela machuca, dói. A gente não pode negar isso, né? Por mais que o menor desejo possível, que seja o menor desejo, né? A gente nega a si mesmo, a gente se negando a si mesmo, aceitando a Cristo todo santo dia, se arrependendo todo dia e lendo a palavra todo dia, se revestindo do amor de Deus, né? Todo santo dia. Eu creio que nosso primeiro passo do dia tem que ser a leitura, né? A gente tem que... Cara, é assustador. No segundo podcast ali com o William, inclusive é meu discipulador, depois daquele podcast, eu vi aquele podcast, eu senti a presença de Deus em casa, Cara, eu tava vendo aquilo, eu falei, não, eu vou ver, né? Vou ver como é que vai ser. E realmente, ali Deus falou muito comigo. Hoje eu sou discipulado pelo William. E aquilo ali me abriu a mente, sabe? Quando a gente para pra pensar, não, realmente, a gente tem que ter alguém pra nos ajudar. Alguém pra nos lapidar, né? Um verdadeiro amigo em Cristo é aquele amigo que ele vai te afiar. Vai te ajudar a te afiar. Então tu vai tomar porrada, vamos se dizer assim, só que no bom sentido, né? Pra quê? Pra gente se tornar revestido, pra gente se tornar homens com caráter, né? Homens e mulheres, enfim, né? Íntegros, né? Íntegros da palavra de Deus. Então, a gente tem que ler a palavra todo dia, todo dia. É muito fácil a gente abrir o celular ali, entrar no TikTok e passar 30 minutos vendo o TikTok. Mas é muito difícil a gente abrir a Bíblia e ler pelo menos 4 capítulos. É. Ah, é muito. Não é muito, cara. Uhum. 4 capítulos não é muito. Eu falo isso porque eu no começo eu falava, Deus, eu só vou ler 2. 2 por dia. Quando eu vi eu tava em 6. Quando eu vi eu lia mais. Meditava mais. Procurava entender. Ia. Mas também veio o esfriamento, né? Durante um processo ali, veio um grande esfriamento. E hoje, graças a Deus, depois do meu discipulado e tudo mais, eu falei, não, realmente eu tenho que andar posicionado, sabe? Aquilo que Deus tem na nossa vida, se a gente quer que se cumpra, a gente tem que estar posicionado. Senão nada adianta. É, e assim é uma questão importante. Que nem amanhã eu também vou estar um tempo com o meu pastor. Você vai ver isso talvez outro dia, mas por quê? Porque eu quero ali colocar alguns tópicos para ele, pra gente estar orando, pra gente estar se aconselhando, se ouvindo
com o Espírito Santo e tal. Por quê? Porque eu preciso, como cristão, entender que o meu posicionamento ele parte de uma coisa. Ele parte de uma proteção que Deus está me dando. Quando eu me posiciono, existe também, além do posicionamento, existe uma proteção que vem, né? Uma proteção que vem sobre aquele lugar, sobre a tua vida, sobre a tua história. No que sentido, Samuel? Você fica protegido das brechas. O posicionamento ele faz isso. Você se protege da imoralidade desse mundo, do pecado, da avareza, das coisas da sua volta. E às vezes, também, além dessas questões aí, quando você se posiciona, você está dizendo para Deus que eu quero ser uma estaca firme na rocha e independente do que está acontecendo à minha volta, eu quero Cristo, eu quero Jesus e eu quero continuar firmado nesse Jesus, firmado nesse Cristo e eu quero que essa rocha, esse posicionamento seja firme e seja inabalável. Para isso eu preciso me posicionar. E aí que entra a questão, como me posicionar? E aí eu queria perguntar para ti, Luiz, como que a gente se posiciona realmente? Como que é um coração de alguém que se posiciona? Como que eu cavo esse buraco e eu não vou mais sair dele? Esse buraco não do mundo, mas esse buraco de cavei meu lugar no Senhor e eu quero permanecer nesse lugar até Cristo voltar. O que eu tenho que fazer? Eu resolvi me posicionar em Cristo quando eu reconheci a presença, quando eu reconheci o amor de Deus, que não faz muito tempo isso. E ali eu entendi que quando a gente entende que o amor de Deus, ele constrange, o amor de Deus, ele move, né? A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faça, que é contra aquilo que ele quer que a gente, que a gente não faça, no caso, que ele é contra daquilo, a gente magoa, sabe? A gente tem que entender que, por exemplo, nossas atitudes, elas entristecem o Espírito Santo. E tu sentir o Espírito Santo se entristecer, dói, sabe? Tu sair do posicionamento que Deus mandou tu ficar, tu ser desobediente, e quando tu começa a ler a Bíblia, que tu vê Saul, um dos maiores exemplos de desobediência, né? De má exemplo, né, no caso, é Saul. Saul, ele sempre foi desobediente, ele sempre fez a vontade dele, né? Ele sempre fez aquilo que alegrava a carne. E a gente tem que lembrar que a carne, ela é um prazer momentâneo. Eu falo o sentido de alegrar a carne de todos. Ah, não vou no culto hoje que eu vou ver uma série. Ou vou sair e vou ver um filme. Cara, tem que entender que o nosso sofrimento aqui, ele é passageiro. Ele é momentâneo. Quanto mais perto de Cristo a gente fica, quanto mais a gente consegue reconhecer, é mais difícil a gente não se manter posicionado. O que eu quero dizer com isso é o quê? Onde tem a presença de Deus ao teu redor, onde tem pessoas que são movidas pelo Espírito, onde tu aprende a viver em Espírito, é ali onde tu começa a cavar o buraco pra tu ficar realmente na presença de Deus, sabe? E é engraçado porque assim, ó, por que a gente tem que andar em espírito? Por quê? Porque você tá no mundo, né? E você tá posicionado num mundo que não é posicionado. E que o mundo que tem, inclusive, a sua forma, né? Então é muito fácil e vai ter momentos que a brecha vai estar aberta. Vamos colocar assim, ó, a tentação vai estar ali. Então, se você tá na carne, você vai cair. E você vai cair, porque tá ali, na sua frente, e você pode cair. Mas se você estiver no Espírito Santo, naquele momento, Deus vai te direcionar a fazer outra coisa.